Estamos de volta com Confabulações de uma Assistente Social e hoje nós vamos apresentar a dinâmica de apresentação em grupos, conforme nós havíamos prometido em outros vídeos. Para começar, nós vamos colocar o material necessário. Escolhemos aí a dinâmica do fósforo, então vamos precisar apenas de uma caixinha que tem aí um baixo custo para a realização da atividade. Com quais grupos nós podemos utilizar essa dinâmica do fósforo? Bem, como envolve fogo, a gente tem que, em primeiro lugar, dar o alerta de restrições para o uso desse recurso. Assim, há alguns perfis com os quais nós não podemos realizar a dinâmica. Por exemplo, com crianças, eventualmente com algumas pessoas que possam ter limitação ou deficiência visual e que não estejam em condições de utilizar o fósforo, pessoas que estejam com limitação física em relação a alguma dificuldade na coordenação motora, certo? Então a gente tem que entender até para não colocá-las nem em risco, nem em exposição. Então conheça previamente, como nós dissemos em outro vídeo, qual é o público da sua atividade. Mas vamos lá. Como exatamente essa dinâmica é aplicada? Como eu posso desenvolvê-la? Você vai pedir para que a pessoa acenda um palito de fósforo e explicar para ela que ela vai ter o tempo da queima do palito para se apresentar. Então, lá, muita atenção, sempre alertando pela segurança das pessoas. À medida que a pessoa for se apresentando, ela pode escolher o que ela vai dizer sobre ela, ou você pode indicar alguns elementos que você queira que ela fale sobre ela. Tá? Então, se você preferir, pode você ser a primeira pessoa a fazer a apresentação, você conduzindo a dinâmica, para que as pessoas entendam como funciona. Então, pode ser que você pode dizer o nome, eventualmente dizer o bairro onde vive, de onde veio, se está estudando, se já concluiu os estudos, se é morador recente da cidade, enfim. Cada um vai poder dizer aquilo que gostaria de apresentar sobre si mesmo. E quais os pontos fortes da aplicação dessa dinâmica? Em que momentos e que contribuições ela traz para a gente? Bem, ela pode ser aplicada junto a participantes que não são alfabetizados. Então, por exemplo, uma dinâmica que a gente peça para escrever uma carta se apresentando, escrever uma frase, isso vai excluir participantes que não sabem ler e escrever. Então, essa dinâmica a gente já sabe que pode ser aplicada para quem não é alfabetizado. Ela pode contribuir também na apresentação de pessoas que são muito tímidas, que não gostam de falar em público, porque a pessoa vai estar concentrada ali no tempo e no cuidado para não queimar o dedo. E aí ela acaba conseguindo falar um pouquinho mais de si, sem focar na atenção que está sendo dada para ela naquele momento. Ela favorece também a otimização do tempo de apresentação em grupos grandes. Você vai observar o número de participantes que você tem. Se for um número grande, você programou a sua atividade e você sabe que vai precisar recortar um pouquinho mais aí o tempo, fazer uma apresentação mais sucinta. E essa atividade, essa dinâmica é muito positiva porque ela te estabelece um tempo de dinâmica, de rapidez para a apresentação de cada participante. Então, aquelas pessoas que costumam falar muito, né, expor um pouquinho mais da vida, você consegue conter um pouquinho porque ela tem o tempo da queima do palito. Ela é de fácil aplicação porque utiliza poucos recursos, um recurso de baixo custo. E também nos dá a possibilidade de conhecer informações que nós consideramos relevantes sobre os participantes. A gente vai se aproximando, observando, conhecendo o nome delas, algumas informações sobre sua história, formação familiar. Enfim, dá para a gente adaptar o objetivo da dinâmica de apresentação a alguns elementos para aprofundar o conhecimento sobre cada participante. Uma coisa importante que vocês não podem esquecer: faça sempre uma repescagem. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa riscou o fósforo e já apagou. Aí, na hora de apresentação, você pede para ela, olha, só o tempo do fósforo, não vai poder falar. Obviamente que isso não vai ser assim. A gente vai, se ela paga, ela vai poder, ao final, como a gente está falando, nessa repescagem, se apresentar. Ou seja, você vai permitir quem não conseguiu dizer algo que gostaria muito ou que considera essencial sobre si, mas a queima do fósforo não deu tempo, ou ainda que não tenha conseguido falar, como eu disse, porque o fósforo apagou, que ela tenha nesse momento a oportunidade de participar e se sentir acolhida, trazendo uma questão que seja relevante ou que ficou incompleta sobre ela própria. E não esqueça, jamais, nunca constrange a pessoa obrigando a participar de algo que ela não queira. Esse é um ponto central do trabalho educativo e do processo de integração dos participantes, ok?
Então, essa é uma dinâmica simples, a nossa dica de hoje, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!